Olá pessoal, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje falando de um assunto muito legal, né? Que são os investimentos em renda fixa, que são os LCI e o LCA. Sei que muitos investidores conhecem mais o CDB, Tesouro Direto, mas esse é um investimento que pode ser muito interessante e trazer até mais retorno do que esses outros investimentos. Tem várias vantagens que superam esses outros investimentos e a gente vai conversar nesse vídeo. E os pontos que a gente vai tratar, então é importante continuar a ficar nesse vídeo até o final. Eu vou tratar o que é LCI e LCA, qual é a rentabilidade deles, qual é o risco que ele tem, quais as vantagens e desvantagens, qual é a tributação, se ele existe. Então vem comigo e acompanhe esse vídeo até o final, para dar uma força no canal, não perder nenhuma informação para fazer o investimento de forma consciente, tá bom? Deixa o like se gostar do vídeo também, isso dá uma força e ajuda a crescer o canal. E compartilhe o canal também para que outras pessoas consigam ter acesso a essa informação, que é muito importante, tá bom? Então vamos começar, primeiramente, o que é o LCI e LCA. Eles são uma sigla, né, que significa Letras de Crédito Imobiliário, o LCI, e o LCA, Letras de Créditos do Agronegócio. Então, o que isso significa? Eles são títulos emitidos pelo banco, onde o intuito deles é arrecadar dinheiro, pegar o dinheiro dos investidores para investir nesses setores, setor imobiliário e setor do agronegócio. E como o banco te remunera por você fazer esse tipo de aplicação? É basicamente igual a um CDB ou um tesouro direto. Existem três formas de remuneração. A primeira é o pré-fixado, onde você já tem uma taxa definida no início, ou seja, ele vai te dizer 12% ao ano. Então você vai receber durante esse período 12%, 11%, 10%, não importa, é pré-fixado. Você sabe de antemão como vai ser remunerado e quanto vai ser remunerado. Outra opção é o pós-fixado, ou seja, você não sabe de fato como vai ser remunerado, porque ele pode pagar, por exemplo, um percentual do CDI. CDI, já falei em vídeos anteriores, mas falando aqui também para ninguém perder a informação, é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, o CDI é uma taxa de transação entre os bancos, ou seja, quanto eles cobram para emprestar dinheiro entre eles. E o CDI ele anda muito próximo da taxa Selic. Hoje, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da nossa economia, está em 13,75. O CDI é 13,65. E a partir do momento que a taxa de juros começa a cair, a expectativa é que comece a cair a partir de agosto, o rendimento nos investimentos no CDI tende a cair também. Mas existe esse tipo de investimento que você pode ganhar 90% do CDI, 95% do CDI, até 100%, não importa. Mas você vai receber, o pós-fixado é atrelado a um indexador, que geralmente o que é mais utilizado é o CDI. Então você vai receber um percentual relacionado ao CDI. Então você não sabe quanto vai ganhar no final, porque você não sabe a taxa que vai ter. Você coloca um investimento para 2 anos, por exemplo, você não sabe quanto que o CDI vai estar nesse período e quanto que ele vai cair. Atualmente está em 13,65, mas a Selic caindo, ele vai começar a cair e daqui a 2 anos não sabemos como vai terminar. E por esse motivo é pós-fixado. Você vai saber no final quanto de fato você ganhou, tá bom? E tem o híbrido, que aí mistura os dois mundos, né? Tem a parte pré-fixada, que você vai receber fixo, não importa o que aconteça, e tem a parte que é indexada. Geralmente, nesse híbrido, é utilizado o IPCA. O IPCA é a nossa inflação oficial da nossa economia, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E atualmente o nosso IPCA está em 3,19, mas você também não sabe quanto que vai ser a inflação nesse período, do investimento que você vai fazer, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não sabe, não tem como saber quanto que vai ser a inflação. A vantagem desse investimento é que você tem um ganho de fato real, porque ele vai te pagar a inflação, não importa o que aconteça, se a inflação subir para 10, 20% ao ano, você vai receber ela, mais um ganho real, que vai ser a taxa pré-fixada, que pode ser 4, 5%, 6%. No momento da contratação, você já vai saber
qual é o componente da taxa pré-fixada desse que é híbrido. Então são essas três formas, retomando as três formas de rentabilidade. Pré-fixado, você sabe a taxa na hora. Pós-fixado, você não sabe quanto que vai ser, porque está atrelado ao CDI, por exemplo. E híbrido, que tem o IPCA, tem um componente de índice pós-fixado, que você não sabe qual que é, mais uma taxa pré-fixada. São esses três métodos. Tem a questão da liquidez. A liquidez do LCI e LCA, ele é um pouco diferente do CDB e do Tesouro Direto. A liquidez dele costuma ser um pouco mais complicada. Geralmente não tem liquidez diária, ou seja, você não investe agora e já consegue tirar no dia seguinte. Geralmente, ele tem uma carência, ele tem um vencimento, por exemplo, para 2 anos, mas tem uma carência de 90 dias, que aí a partir, depois que passou os 90 dias, você pode resgatar a qualquer momento o papel, ou carência de 180, enfim, ele tem uma carência, ou você pode resgatar somente no vencimento, somente quando vencer o papel. Se o vencimento é 2 anos, você tem que ficar com o papel até o final. Então, a liquidez é um pouco diferente do CDB, que tem liquidez diária, e tem muitas opções de CDB com liquidez diária, e o Tesouro Direto, que tem o LFT lá, que é o Tesouro Selic, que também tem liquidez diária com rentabilidade positiva todo esse tempo. Qual é o risco? O risco é muito parecido com o risco do CDB. Você está emprestando dinheiro para o banco, então o risco é o risco de crédito, porque a instituição ela pode quebrar, pode falir, enfim. Então tem esse risco que tem que ser levado em conta, então tem que ficar atento ao tipo de investimento que você vai fazer, qual é a instituição que você vai fazer, qual é o valor. Tem o risco de liquidez, porque bem ou mal você não pode vender, e se você precisar desse dinheiro, você vai ficar travado nisso, então é um risco e tem que ser levado em consideração, como eu falei da liquidez, porque alguns títulos da LCI e LCA têm carência e você tem que aguardar esse prazo de carência, ou aguardar até o vencimento. Então há um risco de liquidez. Questão de tributação e taxas. O LCI ele tem uma vantagem muito boa perante ao CDB, a outros investimentos de renda fixa, como CDB, Tesouro Direto e até fundos de renda fixa, que é a questão que, como ele é um setor estratégico do governo, que é a parte do setor imobiliário e setor do agronegócio, há um incentivo para esse tipo de investimento. Então você é isento, pessoas físicas, é isento de imposto de renda dos lucros que tem desses investimentos. Então tudo que render lá, ele vai ser líquido, ele vai estar descontado, não vai ter imposto de renda, então é líquido. Então nesse sentido, muitas vezes investimentos que você tem num LCI de 92% do CDI, ele vai render mais do que um CDB 100% do CDI. Porque o CDB, como eu já falei em outro vídeo anterior, ele tem a taxa imposto de renda, que ele é decrescente, começa em 22,5% e vai depois, após 2 anos, fica em 15%, que é a menor taxa da renda fixa do imposto de renda. Então, LCI e LCA, como não tem esse componente de pagamento de imposto, a rentabilidade se torna maior. Então, você ganha mais dinheiro investindo no LCI e LCA, claro, sempre tem que levar em conta e fazer a comparação e o cálculo para ver se faz sentido. Porque um LCI de 92, 93%, por exemplo, ele é maior que um CDB de 110% em um ano. Então você tem que fazer muito cálculo. Se de repente achar um CDB muito bom, pagando 115, 120, talvez seja melhor que o LCI e o LCA. Mas tem que sempre levar e fazer cálculos para ver o que faz mais sentido e o que vale mais a pena. Mas tem esse componente, isso é uma grande vantagem, é o não pagamento de imposto de renda. E vou tratar agora das vantagens e desvantagens realmente desses tipos de investimentos. As vantagens, elas são muito claras. Ela tem a isenção de imposto de renda, então é um investimento extremamente seguro, então você não paga imposto, é extremamente seguro porque tem várias instituições, e também tem o fundo garantidor de crédito, ou seja, mesmo que você faça num banco não tão bom assim, que está passando por mais dificuldades, mesmo que ele quebre, você tem a devolução de até R$250 mil por CPF, por instituição, se caso o banco venha a quebrar. Então, nesse caso, vale muito a pena esse tipo de investimento, desde que, como eu falei anteriormente no vídeo, do valor que você vai investir.
porque você vai investir, por exemplo, 500 mil reais num único investimento LCI e LCA, num único banco, aí tem um risco, tem um componente de risco sério. Você precisa tomar muito cuidado nesse sentido, né? Porque se o banco quebrar, você vai ter a devolução de 250, mas perdeu 250 mil. Então é um risco e ele tem que ser levado em consideração. Mas ele é uma vantagem por ter o FGC, por ter isenção de imposto de renda. As desvantagens é a questão que tem o risco do crédito, tem o problema da liquidez, que você não consegue retirar a qualquer momento. Então, isso são as principais desvantagens que tem nesse tipo de investimento. Muitas vezes, como ele é isento também, tem taxas que não são muito boas, então você tem que pesquisar bastante, avaliar, porque muitas vezes tem taxas, por exemplo, de 80%. Talvez não seja interessante, porque mesmo com a vantagem da isenção do imposto de renda, você vai perder dinheiro porque não está num bom investimento, tá bom? Então, esse foi as informações do LCI e LCA. O que vocês acharam? Gostaram dessas informações? Deixa no comentário se tiver alguma dúvida, se quiser um novo vídeo falando mais sobre esse assunto também. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal, muita gente que assiste aqui, pelo que eu vi, 80% das pessoas que assistem ao meu canal não são inscritas, então é importante se inscrever, compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante, vai ajudar muitos investidores, e fica aqui à disposição. Muito obrigado para vocês.